A última aula, eu tenho anotado aqui, nós falamos sobre algumas questões desde quando eu comecei na Unilift, a gente tá falando, né, de forma bem didática, como reconhecer algumas coisas como compressão, diferença de compressão para oclusão. Falamos na última aula sobre intercorrências silenciosas e eu vou dar andamento a esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que de fato não é falado nas redes sociais, é um conteúdo para estar realmente numa universidade. E eu também preparei uma tarefa, um exercício para vocês, para que na próxima aula vocês me entreguem, tá? Como não tem prova, eu pensei como professora, deixa eu passar aqui um estudo de casos pra gente ver se tá tendo algum tipo de dúvidas na próxima aula. Mas não usem Google, nenhuma outra plataforma, tenta ver se ficou claro aquilo que eu estou falando com vocês, aquilo que eu estou passando. Mas isso vai ser no final, tá? Eu não sei se a minha câmera está... Deixa eu dar uma limpada aqui, acho que vai melhorar. Hoje eu vou falar sobre biofilmes. Eu sei que parece que é um assunto simples para alguns, mas não é tão simples assim. E aí eu já separei um cronograma para a próxima aula a gente falar de risco vascular. Porque muitas vezes, tanto o biofilme quanto a parte vascular, um risco vascular, a gente nem sempre consegue visualizar como aprendemos na faculdade, nos livros e tudo mais. Existem muitas coisas que são silenciosas e as infecções também podem ser silenciosas. E é o que nós vamos falar hoje. E aí, o nosso tecido ficando ali com bactéria, eu posso ter gatilhos para acordar mediante a um estímulo seu estético. Então, vamos começar a desconstruir toda essa parte. Não quero que seja algo difícil. Inclusive, na última aula, se eu não me engano, foi a Rafa e mais uma... Aqui, ó, a Rafa e a doutora Margarete havia comentado comigo que as aulas têm feito muito sentido, porque tá tendo mais atenção nas anamneses, na interpretação, na identificação. Alguém falou assim, ó, ligou o alerta. A Rafa disse, inclusive, compartilhando dos casos clínicos que ela tem visto, até sobre o fato de pacientes mais depressivos, a dificuldade de pegar uma anestesia, a dificuldade de compartilharam casos que a gente tem falado sobre essas influências, porque nós somos seres biopsicossocioespirituais, então tudo isso é importante. Eu tenho anotado o que vocês estão falando e eu quero que isso vai fazendo sentido para vocês. Então hoje eu não vou começar perguntando, e a minha próxima aula é daqui 2 meses, mas eu vou passar esse caso clínico no final. Mas continuem conversando comigo. Às vezes vai acontecer algum caso clínico, como aconteceu com a Rafa, ela comentou. E isso é importante para a gente crescer e agregar, porque hoje o que eu mais aprendi ao longo desses quase 13 anos de clínica e atendendo assim 80% intercorrências foi o que não está nos livros. Então, já peguei isquemia que não tinha nenhum sinal na pele. Já peguei, vou mostrar pra vocês o caso de biofilme, de um suporte que eu fiz de uma paciente que estava na UTI, graças a Deus saiu, por conta de uma sinusite, e o gatilho foi a toxina. Vou mostrar aqui pra vocês mais cortadinho, espero que vocês não tirem foto disso também, porque é muito pessoal. E aí, eu quero que vocês comecem a entender que o que eu estou trazendo aqui, os meus estudos, tudo isso é baseado em cada um compartilhar, no suporte que eu faço, naquilo que eu escuto do paciente, dessa escuta qualificada. Então, aproveitem mesmo, porque vocês não vão achar facilmente essas coisas em artigo. Essa é muita prática clínica mesmo ao longo desses 12, quase 13 anos. Então, os biofilmes, esses danadinhos, eles podem ser também silenciosos, infecções silenciosas. Muito se fala sobre uma metáfora de labirintos quando a gente fala de biofilmes. Deixa eu ver aqui no próximo slide. Bom, vou deixar aqui nesse próximo slide mesmo. Conseguindo ver o slide? Sim, né? Eu vou pela Rafa que eu tô vendo ela aqui. Então existe, por que labirinto, né, gente? Porque essa metáfora que é usada, porque existe uma matriz extracelular polimérica que o biofilme
vai fazendo de forma densa e complexa. Por isso, muitos são resistentes a vários antibióticos, e aí a gente solicita o antibiograma, e isso vai impedir o sistema imune de localizar e atacar essas bactérias específicas. Então, existe antibiótico que você dá para o seu paciente que vai falhar, que vai ser incapaz de solucionar esse problema. Por quê? Porque o próprio biofilme, esse labirinto, essa matriz que vai ficando densa, vai se tornando uma defesa. Eu vou tentar ao máximo trazer de uma forma didática isso que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Imagina aqui comigo uma colônia de bactérias resistentes, inteligentes, porque, gente, são extremamente inteligentes e vão se unindo, criando essa cápsula protetora. E aí, vem ali a questão dos granulomas, que nós vamos citar. Qualquer coisa, levanta a mão para ir perguntando para mim, tá? Então, elas vão criando essa cápsula. Essa cápsula é justamente essa matriz polimérica que a gente faz. Então, pensa assim comigo. Elas são extremamente inteligentes e vão se unindo, criando essa cápsula protetora, para ninguém chegar perto. E vão se esconder do quê? Do antibiótico que tá entrando ali, que você deu pro paciente. Então, ela vai se esconder do antibiótico, ela vai se esconder do sistema imune, ela vai esconder da hialuronidase. Preste atenção nisso. Então, resumidamente, ele é uma fortaleza. Invisível, lógico, só que estrategicamente camuflada. Então, às vezes, nós vamos ter que ter um pensamento reverso ou estratégias para enganar, entre aspas, essa bactéria. Já foi constatado em vários artigos, eu tenho esse artigo, tem que achar, que pra mim foi um artigo, apesar de antigo, extremamente excepcional, que eu fui estudando e descobrindo mais sobre as bactérias. Então, as bactérias, elas podem ficar, sim, dormente, nadantes, dormindo e mandando poucos sinais. Então, vamos supor, o paciente, ano retrasado, vamos jogar assim, ano retrasado, fez um preenchimento com ácido hialurônico na região da estrutura de arco zigomático, por exemplo. E aí, na época deu algum vermelhidão, alguma dor e aquela coisa, mais tratado com os corticoides da vida, ou todo mundo fica passando Dexa, aquela coisa, nós estamos conversando sobre isso, né? E aí, passou. Ou de vez em quando, hora ou outra, a imunidade do paciente cai, passa 5, 6 meses, caiu, e aí começa a inchar e doer, mas logo passa. E vai indo, e vai indo. O que isso significa? É o que os artigos comprovam pra gente, que elas ficam nadantes, dormindo e mandando sinais fraquinhos. Sinais. Como ninguém está percebendo esses sinais, por exemplo, ou a gente talvez não sabe perguntar para o paciente para receber a resposta que eu preciso, elas vão começando a ficar mais fortes. Calma. Elas vão ficando mais fortes, mais resistentes a antibióticos, ou seja, quanto mais eu demoro tratar, mais difícil. Ok, para quem não sabe, esse mecanismo de irem se fortalecendo, mas dormindo ali, mandando poucos sinais, para daqui a pouco mandar um sinal bem forte. Todo esse mecanismo, vocês vão achar na literatura como quorum, Q-U-O-R-U-M, cessing. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas quem quiser perguntar, chama quorum cessing. É mais fácil de achar dessa forma. Então, hoje nós vamos treinar muito o que os outros ignoram, tá? Os biofilmes, gente, não são o pus. O biofilme, eles não são a secreção em si. Eles não aparecem no primeiro dia. Vai anotando isso. Eles vão se escondendo. E aí, quanto menos espera, o rosto começa a inflamar. Por isso que eu coloquei nesse slide, ó. Nem todo inchaço é edema, nem toda dor é agulha, nem toda vermelhidão é alergia. Vamos entender sobre isso. O inchaço tardia pode ser uma infecção encapsulada? Sim.
Aí, se você está tratando com anti-inflamatório ou drenando, eu posso melhorar ou piorar? Eu vou piorar. Calma, eu sei que eu tô jogando as coisas, mas no final vai ter todo um discernimento para vocês se guiar. Então, a diferença entre eu salvar um rosto, uma face, ou eu causar uma complicação que seja até uma necrose, é saber reconhecer sinais de um biofilme que está o quê? Dormindo, adormecido, certo? Então, vão anotando isso que eu estou falando. Mecanismo científico dos biofilmes. Olha que imagem linda. Linda, né? Vamos falar sobre isso, então. Vamos falar do mecanismo, para ficar claro até o final. Biofilmes, então, a gente falou, são aquelas várias bactérias, colônias de bactérias encapsuladas. Lembra da matriz polimérica? Isso. Protegidas da ação de antibióticos e do sistema imune. Lembra que eu falei que eles ficam enganando? Vamos achar isso também em vários artigos. Pesquisem sobre matriz polimérica, essas coisas vocês vão achar mais fácil do que simplesmente biofilme jogado. Então, essa matriz, ela pode ir se fortalecendo por meses ou até anos e vão ficando invisíveis ao sistema imune. Quando recebe um gatilho, seja uma toxina botulínica, uma enzima, uma gripe, uma vacina, um jejum do nada prolongado, um estímulo, um gatilho, o que ela começa? A reagir, tá? A palavra quorum sessing, que nada mais é do que esse mecanismo dessas bactérias de conversarem entre si e fortalecendo, elas nada mais fazem do que liberar essas sinalizações que, quando alcançam uma certa densidade, uma certa proporção, vão acordar juntas e atacar. Então, essa palavra quorum sessing nada mais é do que as bactérias irem conversando entre si, entre aspas, se fortalecendo, se densificando, e quando recebem, vão liberando sinais, moléculas sinalizadoras, mas quando recebem um gatilho que acham que vamos atacar, elas se unem e atacam juntas. Isso se chama quorum sessing. Então, o biofilme, gente, ele não explode assim do nada. Ele tem um sistema de comunicação. Quando o número de bactérias atinge um certo limite, elas vão decidir a hora de agir. Então, o seu preenchimento que você pôs agora pode ser um cenário de guerra. E aí esse conceito muda tudo, porque aparentemente a gente não aprende a perguntar sobre algumas sinalizações que o paciente pode estar tendo ao longo desses meses ou anos. Exemplo, e é até interessante que foi o Dr. Ivo que me indicou essa paciente para o lifting. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, porque eu já comentei em algum curso meu. Fiz toda a avaliação dessa paciente, olha que interessante. Online, porque ela é... eu esqueci de onde ela é, bem de longe daqui. E aí a gente chegou à conclusão de fazer o lifting, Quando ela veio para Uberlândia, eu faço uma nova anamnese física. Por quê? Porque eu passo ultrassom, eu gosto de palpar, eu abro a boca, eu faço tudo que vocês possam imaginar. Quando... eu não sei se eu tô com a foto dela aqui agora. Não coloquei nesses slides. Quando eu olhei o ultrassom, eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. Eu observei no ultrassom algo estranho. E aí, eu peguei, pedi licença pra ela, eu fiz uma anestesia e fiz um mecanismo de... Peguei a pontinha da agulha e perfurei alguns nódulozinhos que eu estava vendo. E ela havia feito preenchimento full face há 5 anos atrás. Como ela tratava até então com a doutora Isabela Lanzieri, eu peguei os exames dela, estavam perfeitos, gente. Eu falei, que é isso? PCR maravilhoso, hemoglobina glicada, gama GT, homocisteína, perfeito. E eu achando aquilo estranho. Gente, não é possível que eu avaliei
Peguei o exame de novo, falei, gente, olha aqui. Tá. Aí eu perguntei pra ela, paciente, nesses 5 anos você não sentiu nada? Não. Nada aconteceu? Não, assim, quando eu fiz o preenchimento na época, ficou muito inchado, eles me deu antibiótico, anti-inflamatório, mas passou. Aí eu tô tratando agora com a doutora Isabela, tá tudo bem. Quando eu perfurei, saiu uma secreção que a ciência fala nos artigos científicos que é característico de queijo suíço. Uma secreção mostarda, não pus. Ah, aquele pus branquinho. Mostarda. 5 anos. E não era só na boca, era em tudo quanto é região da face, porque foi o famoso full face. Aí eu pergunto pra vocês, se eu tivesse nesse dia feito o que eu programei pra ela no online, o gatilho iria reativar? A possibilidade de reativar e acordar esse biofilme de 5 anos, imagina a quantidade de bactérias, de matriz. Ela podia ter tido até uma sepse, sei lá. Imagina se eu não tivesse apalpado, feito meu ultrassom, pegado, enfim. Eu sei que hoje a maioria não tem ultrassom. E eu ensino como que a gente pode fazer não tendo ultrassom. Lógico, vai ter casos que você vai ter que solicitar. Eu não sei se vocês têm a forma como solicita. Se vocês quiserem, eu posso trazer na próxima aula. Deixa eu até anotar isso aqui. O pedido, sabe? Deixa eu só anotar aqui. Pedido de ultrassom. Porque talvez, se alguém não souber como que faz, eu vou ensinar vocês. Então, imagina o gatilho que iria ter. Então, gente, o problema... Aí a gente fez todo o processo. Nós levamos, assim, quase 8 meses pra tratar. Enfim. O problema não é o que você tá aplicando hoje. O problema é quem você acordou ali. Então, o paciente com preenchimento antigo, mesmo que você aplique a enzima, ele pode, dias depois, sentir edema, dor, secreção, nódulo. No caso dessa paciente minha, mesmo eu não coloquei hialuronidase, porque não se faz hialuronidase, gente, com bactéria ali, tá? Porque você esparrama a bactéria. Aliás, não estou dizendo que isso é uma regra, porque eu já tive casos que tive que entrar como suporte de antibiótico terapia para fazer intramuscular, para fazer o resgate dessa região, que precisava, infelizmente, de hialuronidase assim, urgente. Então a gente fica sempre assim, ó. Ou eu salvo, se for uma complicação vascular, mas tem bactéria, eu posso esparramar a bactéria. O que eu faço? Então, à medida que nós vamos estudando e desconstruindo essas regras que a gente vê por aí, nós vamos entendendo e aprendendo a raciocinar de uma forma mais clara e objetiva, entendendo o mecanismo de ação e qual vai ser a minha decisão do momento. Não quero confundir, tá? Então, o biofilme em si, ele pode progredir, mesmo você aplicando uma enzima, ele pode ter uma reação de nodulação, secreção, edema e dor, mas o erro não foi você ter posto a enzima em si. Sim, por não saber que essa enzima pode proliferar, mas o erro em si, falando de terreno biológico e mecanismo de ação, é que ao colocar eu acordo as bactérias que está ali num corpo despreparado, tá? Então o terreno biológico, mais uma vez, conta sim, porque o corpo não pode, eu preciso saber se o corpo está inflamado, senão eu posso piorar. Isso qualquer tipo de medicação, corticoide para outro objetivo, tem gente que usa, né, para alguns nódulos de bioestimulação, soro com lido, outras pessoas usam outras medicações, enfim, tudo isso a gente precisa pesar e saber, mas o que é o grande problema é como o corpo vai reagir, quem você está acordando ou quem você está cutucando num corpo que está despreparado. Resumidamente, tirem foto dessa página aqui, que é a parte do quórum Ceci, que eu falei pra vocês. Eu peço que essa foto não vá para a internet, tá, gente? Porque essa foto, uma paciente que eu dei suporte, ela não tava com a profissional abandonou, ela foi pra UTI.
Eu vou falar as coisas, enquanto eu falo, eu quero que vocês observem essa foto e tudo mais. Então, eu preciso entender. Terreno biológico, ele tem que estar preparado para ser submetido a um procedimento seguro. Gente, o corpo tem memória. Memória tecidual, memória imunológica. Então, se o paciente está com intestino inflamado, sono irregular, uma sobrecarga emocional ou um histórico de trauma, o corpo ele vai reagir. Pacientes que têm históricos de intercorrência, cuidado. Pergunte, você já teve intercorrência? Como foi? Só essa vez? Alguma outra vez? Ou senão ele não sabe o que é intercorrência. Olha, essa vez que você fez uma toxina botulínica, ou essa vez que você fez os seus lábios, você lembra de estar assim, estar inchado, ter ficado vermelho, ter ficado isso? Pergunte de outras formas para você conseguir respostas que você precisa. O paciente não entende o que é uma intercorrência, porque o que é uma intercorrência? Cá entre nós. Não é uma complicação. Uma intercorrência é tudo aquilo que acontece que eu não esperava que aconteceria. Por exemplo, eu vou sair de casa agora e o pneu pode estar furado, aconteceu uma intercorrência. Então, intercorrência não é necessariamente uma complicação, mas pode evoluir para uma complicação? Sim. Então, vamos começar também a dar nomes a essas coisas que a gente fala. Vamos lá, então. Essa paciente aqui. A técnica certa no corpo errado é errado. Não necessariamente a nossa busca tem que ser em técnicas, embora um bom mentor, um bom professor seja uma ponte maravilhosa para que você também não rasgue o seu diploma, mas a chave está no terreno biológico. Então, essa paciente que você está vendo aqui, que estava na UTI, foi a gota final, mas não, olha que interessante, o ano passado ela fez preenchimento dessa região estrutural, zigomático, para fazer toda a sustentação, e esse ano, antes de acontecer essa complicação, uma semana antes, perdão, ela fez toxina botulínica, preste atenção. Fez preenchimento de nariz também, gente, me perdoa. Toxina botulínica agora, uma semana antes, mais ou menos, gente, não vou lembrar aqui. E aí, olha o que o corpo fez. Essa aqui, ó, essa secreção purulenta, tá? Essa aqui é uma imagem IA, essa de vermelho. E essa paciente ficou desesperada, por quê? Porque o profissional, enfim, havia abandonado. E no hospital, eu não sei na cidade de vocês, aqui tem muitos pacientes que batem lá na clínica dizendo que foi pro hospital e eles mandaram procurar o profissional e eles estão confiando no profissional, procuram a gente. Então eu não sei como é os hospitais aí de vocês, se vocês comunicam, se vocês sabem como que é essa questão. Mas não são todos os profissionais que ficam em ambientes hospitalares que sabem tratar uma intercorrência dermatológica, nível estético. Inclusive a ultrassonografia. É muito difícil a gente achar um profissional especialista nas características de imagens de procedimentos estéticos. Por isso é importante a gente pesquisar também. Então, quando no hospital, isso aqui eu já tive outras experiências, quando no hospital começa a tratar de forma errada, complica facilmente dentro de poucos minutos a horas. Tive outro suporte de uma profissional que me procurou, que o ano passado tinha feito toda a estruturação também, e nesse ano preenchimento de olheira. Cuidado com preenchimento de olheira e explico por quê daqui a pouco. Se eu esquecer, me lembra que eu sou assim. E aí a paciente teve uma celulite ocular. Quase perdeu a visão, foi para UTI e não temos mais acesso a ela, porque tem pessoas também, hospitais, médicos e o próprio paciente não dá notícias mais, porque agora começa a ser cuidado com outro profissional. Então acontece de tudo, e essa que eu estou falando por último, que não tem uma foto aqui, tenho no meu celular, ela começou tratando errado também. Então o antibiótico errado, ele também gera consequências, uma medicação errada.
quando nós temos assim um risco vascular imediato ou algo muito urgente a nível de precisar ir para o hospital, para UTI, eu, Vanessa, penso exatamente assim e vou colocar para vocês. Até sair exames, até sair um antibiograma, até sair isso, eu não posso perder tempo. Então, eu como profissional faria um coquetel para matar tudo quanto é tipo de micro-organismo. Eu, Vanessa. Então, como nessa paciente, dessa outra que eu estou contando, foi colocado apenas um antibiótico para... Não sei, não lembro se foi cefalexina, não vou lembrar direito, gente. Piorou a evolução. Então, assim, hoje nós temos vários tipos de bactérias resistentes. Inclusive, a famosa micobactéria, que antigamente a gente achava mais em ambientes hospitalares. E hoje a gente tem muito em ambientes clínicos. E para tratar uma micobactéria, não é um antibiótico comum. É amicacina para cima. E é meses tratando, ou até anos, ou às vezes 1, 2 anos. Então, o biofilme, as bactérias, gente, elas se fortalecem. Tem que agir de forma rápida. Cuidado para que você não pegue um paciente que esteja com um biofilme invisível, dormindo. O biofilme, ele pode estar dormindo e ele não acorda somente com o gatilho de um procedimento estético. Ele pode acordar como uma infecção respiratória, como essa foto aqui, que ela teve uma sinusite depois da toxina botulínica, com um implante dentário, trauma emocional, uma liberação, né, súbita de cortisol, que tá ali no emocional também. Aí você vai dizer, uai, Vanessa, mas aí você me complica, porque como que eu vou controlar isso? Bom, 70 a 80%, arrisco dizer, das intercorrências, nós podemos evitar. Mas, isso aqui ganha o jogo. Mas, a paciente pode sair do seu consultório linda, maravilhosa, tudo ok, com os exames, tudo mais, fez o procedimento, e receber uma péssima notícia ali na esquina. O emocional pode influenciar, e aí nós não temos controle. Por isso que, Vanessa, é possível evitar 100%? Não, porque nós somos seres humanos, células vivas que respondem, mas podemos evitar 80%? Sim. Exemplo, nesses 12 anos, nós nunca tivemos uma complicação de procedimentos nossos. Assim, minto, apenas um, na época, que era até uma amiga minha, na época eu fazia nariz, não faço mais, muitos anos que eu não faço, e ela por si só colocou um esparadrapo apertando, porque ela achou, olha como eu aprendi isso, não foi nem pelo procedimento, mas eu aprendi a me comunicar. Ela achou que igual cirurgia ela tinha que deixar comprimido pra ficar o formatinho normal, e ela ficou 9 horas assim. Mas enfim, mas a gente nunca teve uma complicação assim, sabe? Por quê? Porque os 70%, 80% que nós podemos evitar, gente, vale a pena seguir à risca isso. E é isso que eu tô passando pra vocês. Porque vocês vão me perguntar, Vanessa, como que eu vou reconhecer um risco de biofilme? Como que eu vou saber que esse paciente tá ou não tá? Como que eu vou saber? Então, eu vou passar isso pra você hoje. Vou passar isso hoje, porque eu quero que você não fique só de conteúdo teórico. Eu quero que você, inclusive, imprima isso e coloque no seu consultório, tá? Olha que legal. Como eu vou reconhecer um biofilme reativado? Esse slide, vocês podem, assim, ó, tirar foto, imprimir, colar ali no teto ao acordar, no banheiro, na hora de escovar os dentes. Isso é importante. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito visual. E eu gosto muito de escrever, de fazer organograma, de fazer essas formas mnemônicas, porque isso me deixa... Sou eu. E talvez isso facilite para alguém. Eu sei que nem todo mundo é igual eu, mas talvez é a minha forma de ensinar também. E outra coisa, a forma que você mais aprende é ensinando. Então, uma dica de professora, né? Passe isso para frente. Ou tente ensinar isso para ninguém, para você mesmo no seu consultório, como se você estivesse ensinando para alguém. Isso faz com que você aprenda 5, 6, 10 vezes mais, tá?
mesmo não sabendo ainda. Bactéria. Como que eu vou reconhecer o risco de um biofilme reativado ali? Meu paciente está ali. Então, vamos memorizar. Bactéria. Vamos começar ali pelo B de bactéria. Olha que legal. Bioestimulador recente. O paciente fez bioestimulador recente? Bom, pode ser um risco. Sim, pode ser um risco. A. Alteração imunológica. O paciente está ali com uma coriza, com uma gripe, teve Covid agora recente, alergia, é um paciente alergênico, vacina, como que tá isso? C. Cicatriz de preenchimento antigo, ácido hialurônico residual, PMMA, trauma estético, dentre outros. O que isso aqui significa? Significa que, por exemplo, nós que trabalhamos muito com ácido hialurônico, talvez até mais do que alguém que pode estar trabalhando com PMMA, não sei, a gente sabe que ele não absorve 100%, muitas vezes, porque o organismo ele encapsula. Inclusive, nós temos aí casos de ressonância com resquícios de ácido hialurônico de 15, 20 anos. Principalmente quando esse ácido hialurônico está num plano incorreto, mais superficial. Então, o corpo ele é muito inteligente, ele quer te proteger. Então, existe essa cicatriz de produto antigo. Você sentiu esse nódulo? O paciente falou que fez há anos atrás, você sentiu, tá? Ó, alerta! Nossa, ainda tem um nódulo aqui. Ah, mas eu fiz há 10 anos atrás. Opa, alertinha ali. Porque eu posso ter um biofilme ali dormindo, tá? Isso aqui tudo é como alerta, não é que você não vai atender esse paciente, alerta. Para você estruturar melhor a sua prevenção e decidir se vai atender ali ou não. T, trauma recente. Então o paciente fez uma enzima recente, um PRP, um microagulhamento, leiro, o que for, recente. Calma, está num processo inflamatório ali. Vamos ver como que ele vai reagir a isso? Então espera, tá? Edema persistente após 5 dias. Pergunte se o paciente teve ou se ele está, dependendo se ele fez um procedimento recente agora. R, reação nodular que piora com anti-inflamatório. Então, o paciente está com nódulo, você passa um anti-inflamatório e você vê que aquilo ali piora. Atenção! Ou ele relata isso para você. Ah, o profissional passou para mim um anti-inflamatório, piorou. Doutora, o que eu faço? Atenção, pode ter um biofilme ali. Reação nodular que piora com... falei, né? E infecção subclínica. Opa! Sinusite, asite da vida todas, acne ativa, herpes latente, tudo isso eu preciso saber. Infecção, cistite, sinusite, como essa paciente aqui, todas as asite da vida. Pergunte, qual foi a última vez que você teve? Como que é? Como que você começa a desenvolver, por exemplo, quando você vai dormir ou você tem contato com alguma coisa? O que acontece? Faz tempo que você teve a última resposta de herpes no seu corpo? Como que foi? Faz mais de 2 meses, 3? Vamos perguntar essas coisas, porque o paciente não sabe responder o que a gente precisa, porque a gente às vezes não sabe perguntar, certo? Aplicação feita com terreno inflamado, corpo não preparado. Então, cuidado. Então, se eu quero saber se o paciente está diante de um risco de biofilme reativado, o que eu tenho que fazer? Lembrar dessa maravilhosa forma mnemônica bactéria. Não esqueça, bactéria. E lembrem, memorizem o que cada um quer dizer, porque isso vai te ajudar a entender se está pronto para fazer um preenchimento ali, um procedimento qualquer ou não, tá? São sinais diante de um risco biofilme ativado, possíveis sinais. Preciso investigar tudo antes, mas aí você vai me dizer o seguinte, Vanessa, mas como que eu vou saber avaliar antes de intervir? Eu já entendi aqui que para que eu reconheça que se tem um biofilme ali, essas características, mas o paciente chegou, como eu ainda não entendi como que eu vou identificar. Existe algum checklist, algo que eu possa entender sobre isso? Sim, existe. Antes de falar,
essa parte, eu quero saber assim, até aqui, vocês estão entendendo? Tá confuso? Tá fazendo sentido ou não? Tô piorando o entendimento? Como que tá? Eu queria muito ouvir, pelo menos 2 pessoas. Ah, agora eu tô vendo aqui os comentários, ó. Está bem tranquilo de entender, Rúbia? Ah, tá. Gente, eu não estava vendo os comentários, me perdoa, tá? Rafa, tá bem tranquilo de entender. Alguém mais, gente, tá confuso? Tá legal? É por aí mesmo? Tá fazendo sentido? Eu quero agregar, tá? Eu quero tentar facilitar a vida de vocês, porque eu sei que a gente não tem tempo de estudar isso aqui. Eu só quero facilitar a vida de vocês. Tá certo nesse sentido? Tá, né? A Rafa. Ê, Rafa. Linda. Então, vamos lá. Vanessa. Agora, deixa eu fechar aqui. Eu tava vendo agora. Aqui, ó. Vanessa, como que eu faço, então, para identificar antes de intervir? Você vai pedir os exames desse paciente recente, tá? E você vai fazer algumas perguntas, porque a clínica, as perguntas que você faz ali na hora, que é a anamnese, a parte clínica, né? Ela é soberana. Por quê? Porque você vai perguntar sobre sono, hábitos, como que esse paciente se sente ao longo do dia, como é ao acordar, como que é à noite o sono. Pergunte, você é casada, você é casado, tem filhos, como é a sua relação? Você se sente feliz? Aconteceu alguma coisa esses tempos? Pergunte, por quê? Isso é importante. E peça os exames recentes. A maioria sempre traz, porque da nossa anamnese, quando entra em contato para consulta, a gente pede para trazer exames recentes. E o recente, às vezes, nem é tão recente, mas a gente fala, traz mesmo assim pra gente ter uma noção do histórico. Mas haverão casos em que será necessário pedir, solicitar alguns biomarcadores. Eu creio que a aula agora do Gui deve ter sido sensacional. Eu quero até assistir, porque ele falou no congresso, né? E eu tenho certeza que casa com isso aqui que a gente tá falando, certo? Então, no terreno inflamatório, vocês vão identificar intestino, pergunta se vai no banheiro todo dia, como que é, pergunta sobre se sente cansaço durante o dia, sonolência, como é que tá a memória, tudo isso nós precisamos perguntar. A minha anamnese, por exemplo, é uma folha em branco, eu faço pelo computador, mas é uma folha em branco, eu não tenho perguntas, mas eu acho que de uma certa forma, embora eu não seja a favor desses prontuários prontos, eu tenho vontade de fazer um para nortear alguns que estão iniciando agora, porque isso talvez ajude nessa coleção de perguntas que a gente precisa fazer. E os exames, eles vão complementar essa informação. Então, quando eu recebo um exame, eu estou, isso aqui faz sentido, não faz? Eu nunca avalio um exame sozinho. Eu não sei se vocês estão tendo ou já tiveram a aula de interpretação de exames. Teve, Rafa? Ou não? Não? Teve? Bom, eu acho que tudo isso vale a pena a gente ir falando novamente, mesmo que de forma repetitiva. Tomem cuidado com isso, tá? Peça sempre os exames recentes. Talvez seja necessário, sim, pedir novos exames, dependendo da sua avaliação clínica, tá? Avaliem sempre também. Não deixe de esquecer, não esqueçam do intestino, gente. Falar de estética, eu tenho que entender do intestino, tá? E de terra. Por que terra, né, Vanessa? Eu nem falei sobre isso. Porque eu tô falando de como que eu vou avaliar antes de intervir. No terreno. Então, lembra de terra. O E, exposição prévia. Bom, paciente, você tomou vacina recentemente? Qual foi a última vez? A última vez que você fez um preenchimento? Fez algum implante? Porque a gente esquece dessa parte também, né? Porque o paciente acha que essa exposição não entra essa parte de dentista, né? Ah, eu fui no dentista, mas nem vou comentar isso. Não. Pergunte, exposição prévia. Imunidade, pergunte tudo, gente. Isso é importante. R, resposta imunológica. Doenças autoimunes. Histórico reativo. Já teve intercorrência? Não.
Quais são? Você tem alguma doença autoimune? Porque as doenças autoimunes, nós temos aqui, né, as contraindicações relativas e as contraindicações absolutas, né? Como lúpus. Alguém mais aí? Cita alguma pra mim? Lúpus, eu não posso fazer também em pacientes que têm câncer, né, gente? Grávidas, relativas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tudo isso tem que saber se tá sendo tratado, tá? São doenças autoimunes, dentre outras aí. Histórico reativo, já teve intercorrência? Não. Vanessa, esses dias eu comi eu tomei uma bebida alcoólica, eu acordei no outro dia com o olho todo inchado. Pergunte também, como que é quando você acorda todo dia? Porque de fato a gente acorda mais inchadinho nessa região, por conta de não estar movimentando os olhos, né? E acaba aumentando ali o líquido, né? E aí a gente acorda, o nosso músculo esfíncter vai drenando, ajudando, por isso tem que tomar muito cuidado com toxina botulínica nessa região, tá? Cuidado, a gente nunca faz aqui, eu particularmente não faço de forma muscular, porque eu preciso dessa musculatura. Mas eu acho que isso é um papo outro momento. Mas qualquer coisa, vão me perguntando que eu vou anotando para trazer nas próximas aulas. O outro R, reação emocional, traumas, estresse crônico, reação emocional. Por exemplo, essa semana eu recebi uma paciente que a mãe dela faleceu há 2 meses. Então ela sentou e é engraçado, ela falou assim, eu precisava de vir aqui para sentir essa energia. Olha que interessante, né? Muitas vezes os pacientes nos procuram não para injetar algo, mas para ser ouvido. Então eu sempre falo sobre isso, sobre uma escuta qualificada. Até que ponto nós estamos tendo uma escuta qualificada a ponto do paciente, de fato, se sentir tão confiante a ponto de chorar. Porque a gente não chora para qualquer pessoa, né? A gente ri para qualquer pessoa, mas a gente não se abre e não chora para qualquer um. Então, se um paciente está se emocionando ou chorando ou se sentindo bem para falar dele, ponto positivo para você. Você é um profissional que está se relacionando. E isso não tem preço. Então, ela sentou, nós fizemos ali soroterapia, falei para ela, não vamos injetar nada. E tudo isso é importante até para essa fidelização e o respeito com o outro. Porque trauma emocional, pacientes que... isso é muito importante, gente. Isso vai entrar no... Bom, vou falar agora. Entra aqui. Às vezes o paciente chegou no seu consultório com uma cantose negra. Alguém sabe o que é cantose negra? Ou não? A cantose negra é aquela mancha escura aqui, ó. Sabe? Cantose negra. Só que ele não sabe, pra ele a vida toda foi assim, você perguntou um monte de pergunta, ok, nada, mas você não tá olhando o corpo todo, assim, gente. O corpo todo que eu falo, você não tá observando alguns sinais. Então, olha ali, pergunte novamente pra esse paciente, pergunte pra ele. Porque, gente, a cantose negra, quando o paciente tem, o que isso quer dizer? Vamos lá pro que interessa. Aumento do cortisol, fadiga adrenal, paciente inflamado. Então, eu preciso também saber identificar características da pele do paciente como um todo, não só da região que eu estou fazendo. Então, anotem isso aí. E o A do terra é ativadores recentes. Febre, procedimentos, detox, aqueles famosos detox louco assim, sem uma direção. Tudo isso o corpo sente. Então, pergunte. Isso é muito importante, tá? Então, os biofilmes, gente, eles não são exceção, tá? Eles são só ignorados. E nós ignoramos muito isso. Porque nós achamos que está tudo bem pelo paciente não estar relatando um sintoma. Então, o profissional hoje que se destaca é aquele profissional que enxerga além, que enxerga o que está invisível, que sabe perguntar. E isso que a gente está tendo aqui hoje é uma aula rara e rica, porque muitos pacientes, ainda mais depois do Covid, eu fiz um post sobre isso para os assinantes lá do meu perfil, sobre a era depois do Covid, a era estética depois do Covid. Tudo mudou. Não dá para você achar que a estética hoje funciona igual. Não. Depois da Covid, tudo mudou. O corpo responde. Tem pessoas que estão tendo nódulos, granulomas depois do Covid.
sem ter feito, né? Só ter feito antes, não ter feito nada depois do Covid. Tá chegando muito granuloma de bioestimulação de colágeno, não sei pra vocês. Muito. Pessoas aplicando no escuro. Uma coisa muito interessante que a própria paciente disse pra mim essa semana, eu achei aquilo lindo, ela falou assim: Vanessa, era isso que eu queria. Eu tenho 43 anos e eu não quero ter um rosto de 18. Eu quero ir devagar, eu quero que eu tenha expressão, eu sei que as rugas são importantes. E se eu fosse em outro lugar, olha o que ela disse, se eu fosse em outro lugar, como eu fui, ela até relatou isso, eles me passaram pra fazer vários ml de uma vez e deixar o rosto assim, me arrumando defeito e tal. Então, a gente precisa, antes de tudo, ter uma escuta qualificada. Porque o paciente nem tá incomodado, às vezes, com a olheira. E você avalia e diz: e o que você acha também de melhorarmos a sua olheira para tirar desse aspecto de cansada? E isso magoa, gente. A pessoa chega e fala: nossa, eu arrumei mais um problema. E isso eu já escutei de pacientes que chegaram pra mim: nossa, eu fui no fulano e arrumou mais problema pra mim. E eu nem era incomodado com isso, agora eu tô. Então, a nossa área, friso mais uma vez, ó, a área da estética, pra mim, é a área mais desafiadora que existe no mercado. Porque, mais uma vez, a doença, ela se manifesta no corpo. Então, quando o paciente está doente, você visivelmente sabe. Você vê a prostração ou você vê o sinal, você vê. Agora, a estética, qual é o parâmetro que nós podemos utilizar para tentar de alguma forma enxergar o que está no inconsciente daquele paciente, que leva ele a me procurar e dizer que aquilo ali é um defeito que tem que ser consertado? Uau! Como a nossa área nos desafia todos os dias. Teve saiu no Jornal São Paulo há uns anos atrás. A mesma paciente, ela fez 10 consultas com 10 cirurgiões plásticos diferentes e ela teve 10 diagnósticos diferentes. Quem está certo? Quem? Como é? Isso, gente, tá valendo ouro, tá? Como eu faço para entender esse paciente a nível de inconsciente, de traumas? Ele veio até mim dizendo que o queixo tá para trás e o que atrapalha ele é a papada. Na verdade, nem o queixo, né? Ah, eu papada, eu de perfil odeio. Que momento foi que você percebeu que isso é algo caracterizado como ódio para você? Você ouviu alguma coisa? Nós precisamos, gente, saber perguntar isso. Porque o procedimento estético, embora seja vital para muitos, e é vital para a nossa autoestima, ele não, embora seja vital, ele não cura traumas, ele não cura a raiz do negócio. Eu tenho pacientes, principalmente do projeto social, que ela deixa eu falar dela, tá? Ela autoriza, é a Luana. Ela disse pra mim: Vanessa, doutora Vanessa, depois que eu fiz os meus lábios e entrei, né, nesse projeto, nunca mais eu quis suicidar. Eu não tomei mais veneno de rato. Eu não tentei mais contra a minha vida. Olha isso, gente. Olha onde nós estamos pisando. Um paciente chegar até você e dizer que aquele procedimento trouxe vida. Olha isso. E que ponto o ser humano chega, onde os traumas ali desde a infância, que vai crescendo, vai se tornando ali características e se tornando parte da personalidade. Em que momento que esse paciente chega e começa a eleger a morte como vida? Porque não se aguenta, não aguenta mais ouvir que é diferente, que é feio, que não é aceito, que tá fora do peso, que, não sei, é tantos bullings. E essa geração E as influências que nós temos hoje nas redes sociais são influências que não ensinam o que presta. Vocês sabem?
ensina que você deve estar assim, com músculo, com magra, pariu agora, já tá com gominho na barriga. Gente, essa geração, nós precisamos ser profissionais que andam contra a maré. E isso é tratar, isso é prevenir antes da intercorrência chegar. Porque a maior intercorrência que existe hoje é a insatisfação. Porque o paciente chega até você e ele quer perfeição que você fixou lá no seu perfil, fixou. Então, o mínimo que ele quer é o que você fixou. Aí, vem cá, ele chega até você, o que você tem que fazer? Vem cá, dona Maria, vem cá. Vamos sair da Disney e vamos vir pro mundo real. Por quê? Cá entre nós estamos aqui entre profissionais estudando. Você que faz procedimento, por um acaso, você fez lá um lábio, ficou super inchado. Você postou esse lábio na hora? Cá entre nós, vai. Nós estamos entre nós aqui, nós podemos falar. Não, gente, nem eu. Eu posto o que é bonito. Eu posto o que traz sentido ao meu trabalho de forma visual. Só que nós somos profissionais de gente, de saúde, antes de ser de estética. Então, a avaliação, que é a consulta primordial, e eu bato na tecla, é o momento de você trazer o paciente para o mundo real, para sair da Disney e começar a juntar as peças e dizer, não é assim. Vamos diminuir as expectativas, porque nós não somos feitos para mudar quem as pessoas são. Nem o nosso corpo é feito para ser mudado no sentido de, se você palpar você, ó, para você ver, por exemplo, a mandíbula, de um lado e do outro. Olha como a inserção de um lado e do outro é diferente, uma mais baixa, a outra mais alta. Aí as pessoas vão crescendo aqui, ó, para tentar igualar. Crescendo aqui para tentar igualar, crescendo, tudo na tentativa de igualar. Nós não somos iguais de um lado e do outro. Embora às vezes pareça na rede social, nem um lado da boca é igual ao outro lado, nem uma sobrancelha é igual à outra. Nós não, nem o ladinho do mento é igual do outro. Nós não somos iguais. E aí, nós como profissionais da saúde, que estamos enxergando o que ninguém vê, além de analisarmos esses fatores que antecedem essa percepção de biofilme dormindo, eu preciso falar isso para o paciente de uma forma extremamente clara, que não é bem por aí, que existe um fundamento, não só para começar esse plano estratégico de tratamento, bem como o momento ideal de realizar esse tratamento. Na maioria das vezes, eu começo suplementando. Mas, muitas vezes, eu preciso encaminhar esse paciente para um endócrino, para um psicólogo, para um psiquiatra, para um nutrólogo, para um nutricionista. Mas, há vezes que eu faço a suplementação. Isso tudo depende também do que você está avaliando. Certo? Olha que lindo esse slide. Espero que o que eu estou falando faça sentido para vocês, tá? Nós vamos entender aqui, isso aqui eu falei um pouquinho com vocês, mas o que pode acontecer quando você ignora isso? O que pode acontecer quando você está ignorando isso? Nós temos que ter um raciocínio reverso. Vanessa, o que é raciocínio reverso? Vamos imaginar o seguinte fluxo, preste atenção. Vamos começar assim, ó. O paciente fez um preenchimento antigo. Esse preenchimento antigo tornou-se uma área inflamada silenciosa. Desse momento, dessa situação, ele começou a virar um biofilme latente. E aí, o paciente teve uma imunidade baixa, teve uma gripe ou um trauma, e começou uma ativação inflamatória. E aí veio o edema, o terreno biológico todo despreparado, e ele chega para você. Então imagina esse fluxo. Qual é o meu papel? Voltar uma casa e me perguntar. E se eu tivesse perguntado antes?
E se eu tivesse analisado antes, perguntado aquilo que tá lá, né, no bactérias, no terreno, na terra que eu passei para vocês. Vamos começar a criar o hábito. O que pode estar inflamado antes da minha seringa ser colocada? Isso é condicionar o nosso cérebro a ter um raciocínio preventivo reverso. Isso é só quem é acima da média para fazer. E no caso vocês são. Então, vamos perguntar isso. Antes de passar para vocês um estudo de caso que eu quero passar, vocês vão me entregar isso, sobre uma paciente, eu até fiz esse estudo de caso aqui, eu quero que vocês me entreguem. Se vocês, eu sei que talvez a maioria não vai me entregar, mas ó, eu vou cobrar aqui, ó, da Rafa, vou até anotar os nomes, ó. Rafa, Emily, a Emily é a Emily que eu conheço? A Avelina. Como chama a que tá no iPad de Sofia? Deixa eu abrir aqui, porque às vezes vocês respondem no... Vamos ver aqui. Avelina. Quem mais? Rúbia. Vou anotar aqui. Rúbia. Vou cobrar de vocês, hein? E Andressa. Andressa tá aqui presente? Vou pôr aqui a Andressa. Ui, caiu meu foninho. Andressa. Vou cobrar de vocês a próxima aula, tá? E esse aqui, ó, iPad de Sofia, eu não sei quem é, mas eu vou colocar aqui, ó. Ah lá, ó. Se quiser, te passo. Quero! Gente, quero. Quero mesmo. Aqui, ó, Sofia. Vou pedir. Como a gente não tem prova ainda, isso aqui vai ser uma prova. Ai, gente. Olha como é que eu sou, né? A Rafa tá rindo. E Rafa. Vamos voltar aqui. Deixa eu sair daqui, da conversa. Ó, vamos imaginar você como um paciente. Esse aqui não é o caso clínico de tarefa de casa, tá lá no último slide. Vamos imaginar você. Vocês estão me ouvindo? Eu mexi aqui, apareceu ali, não sei o quê. Você como paciente. Você aplicaria ou deixaria alguém aplicar em você hoje, sem investigar o seu sono dos últimos 15 dias? Sim ou não? Você deixaria aplicar em você hoje, sem investigar, seu nível de interleucina 6 circulante, lembra? Das citoquinas? Você deixaria aplicar em você um preenchedor sem investigar se tomou um antibiótico recente? Exemplos, né? Se a resposta for não, eu preciso pensar. Por que eu aplicaria em outras pessoas? Então, de uma forma bem resumida, antes de passar para vocês, o estudo de casos que eu quero muito que vocês tenham. E aí eu vou abrir aqui os últimos 10 minutos para dúvidas. Deixa eu ver se tá aqui. Tá, não. Ó. Vamos resumir aqui a aula de hoje. Lembra do guia preventivo, que é aquela forma mnemônica de fixação do terra. O bactéria, vocês vão ter como fatores ali que vão te ajudar na fixação de como perceber essa reativação. E aí, vocês vão anotar aí um outro fator para a gente concluir a aula. Eu vou mandar aqui na mensagem para não correr o risco de errar. CASA, C-A-S-A, são sinais de biofilme reativado. Anote isso, eu coloquei agora no chat. Aconteceu. Qual é o sinal que isso pode estar nesse paciente que está sentado aqui comigo? Calor local discreto, assimetria progressiva, sensibilidade localizada, alteração de textura ou cápsula. E como que eu vou explicar isso para o paciente? Paciente, é o seguinte, o seu corpo criou uma memória inflamatória silenciosa. Hoje ele está só lembrando o que estava sendo ignorado antes. Mas eu tô aqui para tratar você com segurança,
com estratégia, com cuidado, com ciência. Então, essa frase, esse tipo de explicação humaniza, explica, traz clareza e posiciona você para o seu paciente. Essa é uma forma de você entender e explicar isso para os pacientes de vocês, tá? É uma forma muito interessante. Uma informação, antes de passar o caso clínico, só para vocês não esquecerem, os preenchedores que não são absorvíveis, eles não tendem, questão de probabilidade, a causar muitos granulomas estatisticamente, tá? Mas quando eles causam, eles são mais graves, persistentes, e vocês sabem, para tratar o que não é absorvível, apenas lise cirúrgico e, no caso do PMMA, ele não sai tudo, certo?